Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 17, verso 1. Sutta Goswami disse: após chegar àquele lugar, Maharaj Parikshit observou que um Shudra de casta inferior, vestido como um rei, estava batendo numa vaca e num touro com uma massa, como se eles não tivessem dono. Significado: o principal sinal da era de Kali é que Shudras de casta inferior, isto é, homens sem cultura bramânica e iniciação espiritual, vestir-se-ão como administradores ou reis. E o principal negócio de tais governantes não kshatriyas será matar os animais inocentes, especialmente as vacas e os touros, que serão desamparados por seus senhores, os Vaishyas genuínos, a comunidade mercantil. No Bhagavad Gita 18.44, afirma-se que os Vaishyas destinam-se a lidar com a agricultura, proteção às vacas e comércio. Na era de Kali, os Vaishyas degradados, os homens mercantis, ocupam-se em fornecer vacas aos matadouros. Os kshatriyas destinam-se a proteger os cidadãos do Estado, ao passo que os Vaishyas destinam-se a proteger as vacas e touros e utilizá-los para produzir cereais e leite. A vaca destina-se a dar leite e o touro destina-se a produzir cereais. Mas na era de Kali, a classe Shudra de homens ocupa os cargos de administradores, e as vacas e os touros, ou as mães e os pais, desprotegidos pelos Vaishyas, estão sujeitos aos matadouros, organizados pelos administradores Shudras. Verso 2. O touro era tão branco como uma flor de lótus branca. Ele estava aterrorizado com o Shudra, que nele batia, e estava com tanto medo que permanecia em pé sobre uma só perna, tremendo e urinando. Significado: o próximo sintoma da era de Kali é que os princípios da religião, que são todos imaculadamente brancos, como a flor de lótus branca, serão atacados pela inculta população Shudra desta era. Pode ser que eles sejam descendentes de antepassados Brahmanas ou Kshatriyas, mas na era de Kali, por falta de educação suficiente e cultivo da sabedoria védica, tal população, sendo Shudra, desafiará os princípios da religião, e as pessoas que são devotadas à religião serão aterrorizadas por esses homens. Eles declarar-se-ão adeptos da não existência de princípios religiosos, e muitos ismos e cultos florescerão em Kali Yuga, somente para matar o imaculado touro da religião. O Estado será declarado secular, ou sem qualquer princípio religioso particular. Em consequência disso, haverá total indiferença aos princípios da religião. Os cidadãos serão livres para agir como quiserem, sem respeito pelo sadhu, shastra e guru. O touro em pé sobre uma só perna indica que os princípios da religião estão gradualmente diminuindo. Mesmo a existência fragmentária dos princípios religiosos será embaraçada por muitos obstáculos, como se estivesse na posição tremulante de cair a qualquer momento. Verso 3. Embora a vaca seja benéfica, porque dela podemos retirar os princípios religiosos, agora ela ficará pobre e sem nenhum bezerro. Suas pernas estavam sendo espancadas por um Shudra. Havia lágrimas em seus olhos, e ela estava fraca e aflita.
Ela ansiava ter alguma grama do campo para comer. Significado: o próximo sintoma da era de Kali é a condição aflita da vaca. Ordenhar a vaca significa extrair os princípios religiosos em forma líquida. Os grandes rishis e munis costumavam alimentar-se somente de leite. Srila Sukadeva Goswami costumava ir a um chefe de família, enquanto este ordenhava uma vaca, e ele tomava apenas uma pequena quantidade de leite para a subsistência. Mesmo há 50 anos atrás, ninguém privaria um sado de 1/4 ou meio litro de leite, e todo chefe de família dava leite como água. Para um sanatanista, um seguidor dos princípios védicos, é dever de todos os chefes de família terem vacas e touros como parafernália doméstica, não apenas para beberem leite, como também para retirar os princípios religiosos. O sanatanista adora as vacas de acordo com princípios religiosos e respeita os brahmanas. O leite da vaca é necessário para o fogo sacrificatório, e por executar sacrifícios, o chefe de família pode ser feliz. O bezerro da vaca não apenas é belo de se ver, mas também dá satisfação à vaca, e assim ela dá tanto leite quanto possível. Mas em Kali Yuga, os bezerros são separados da vaca o mais cedo possível, para propósitos que não podem ser mencionados nestas páginas do Srimad Bhagavatam. A vaca permanece com lágrimas em seus olhos, e o ordenhador Shudra tira leite da vaca artificialmente. E quando não dá mais leite, a vaca é enviada para ser abatida. Esses atos altamente pecaminosos são responsáveis por todos os problemas na sociedade atual. As pessoas não sabem o que estão fazendo em nome do desenvolvimento econômico. A influência de Kali mantê-las-á na escuridão da ignorância. Apesar de todos os esforços pela paz e prosperidade, elas devem tentar ver que as vacas e os touros sejam felizes sob todos os aspectos. As pessoas tolas não sabem como se obtém felicidade ao se fazer as vacas e os touros felizes. Mas isso é um fato, de acordo com a lei da natureza. Tomemos, pois, essa afirmação autorizada do Srimad Bhagavatam e adotemos os princípios para a total felicidade da humanidade. Verso 4. Maharaj Parikshit, bem equipado com arco e flechas, sentado numa quadriga decorada com lavores dourados em relevo, falou-lhe ao Shudra com uma voz profunda que ressoava como o trovão. Significado: um líder ou rei administrativo, como Maharaj Parikshit, com plena autoridade soberana e bem equipado com armas para castigar os canalhas, pode desafiar os agentes da era de Kali. Somente então será possível neutralizar esta era degradada. E, na ausência de enérgicos líderes executivos assim, há sempre perturbação da tranquilidade. O líder executivo de Arak, eleito como representante de um público degradado, não pode ser igual a um rei enérgico como Maharaj Parikshit. A vestimenta ou estilo da ordem real não são levados em conta. O que conta são as ações das pessoas. Verso 5. Ó, quem és tu? Pareces ser forte, e todavia ousas matar aqueles que são indefesos e estão sob minha proteção. Por tuas vestes, passas por um homem divino, rei, mas por teus feitos, estás te opondo aos princípios dos kshatriyas, 2 vezes nascidos.
Significado: os Brahmanas, Kshatriyas e Vaishyas são chamados 2 vezes nascidos, porque para essas classes superiores de homens há um nascimento pela união dos pais e há outro nascimento de rejuvenescimento cultural, através da iniciação espiritual por parte do Acharya, ou mestre espiritual genuíno. Desse modo, um Kshatriya também é 2 vezes nascido, assim como um Brahmana, e seu dever é dar proteção aos indefesos. O rei Kshatriya é considerado o representante de Deus para proteger os indefesos e castigar os canalhas. Sempre que há anomalias neste trabalho rotineiro dos administradores, o Senhor encarna para restabelecer os princípios de um reino divino. Na era de Kali, os pobres animais indefesos, especialmente as vacas, que se destinam a receber todas as espécies de proteção dos líderes administrativos, são mortos sem restrições. Desse modo, os líderes administrativos, sob cujos narizes essas coisas acontecem, são representantes de Deus, somente de nome. Esses poderosos administradores são governantes dos pobres cidadãos por vestimenta ou ofício, mas de fato eles são indignos, homens de classe inferior e sem o cabedal cultural dos 2 vezes nascidos. Ninguém pode esperar justiça ou igualdade de tratamento da parte de homens de classe inferior, nascidos uma só vez, espiritualmente incultos. Portanto, na era de Kali, todos são infelizes devido à má administração do Estado. A sociedade humana moderna não é 2 vezes nascida através da cultura espiritual. Portanto, o governo do povo, pelo povo, que não é 2 vezes nascido, tem de ser um governo de Kali, no qual todos são infelizes. Verso 6. Ó velhaco, tu ousas bater numa vaca inocente, porque o Sr. Krishna e Arjuna, o portador do arco Gandiva, estão fora de vista? Uma vez que estás batendo num animal inocente, num lugar isolado, és considerado culpado e, portanto, mereces ser morto. Significado: numa civilização em que Deus é declaradamente banido e não há nenhum devoto guerreiro como Arjuna, os associados da era de Kali aproveitam-se desse reino sem lei e providenciam a matança de animais inocentes, como a vaca, em matadouros isolados. Esses assassinos de animais são passíveis de serem condenados à morte, pela ordem de um rei piedoso, como Maharaj Parikshit. Para um rei piedoso, o réu que mata um animal num lugar isolado é passível de ser punido com a pena de morte, exatamente como um assassino que mata uma criança inocente num lugar solitário. Verso 7. Então ele, Maharaj Parikshit, perguntou ao touro: Ó, quem és tu? És um touro tão branco como uma flor de lótus branca, ou és um semideus? Perdeste 3 de tuas pernas e estás movendo-te sobre uma só. Acaso és algum semideus, causando-nos pesar sob a forma de um touro? Significado: pelo menos até a época de Maharaj Parikshit, ninguém podia imaginar as condições desgraçadas da vaca e do touro. Maharaj Parikshit, portanto, estava atônito de ver cena tão horrível. Ele perguntou se o touro não era um semideus, assumindo condição tão desgraçada, para indicar o futuro da vaca e do touro. Verso 8.
Agora, pela primeira vez num reino bem protegido, pelos braços dos reis da dinastia Kuru, eu vejo-te aflito, com lágrimas nos olhos. Até agora, ninguém na terra jamais derramou lágrimas devido à negligência real. Significado: a proteção da vida, tanto dos seres humanos quanto dos animais, é o primeiro e principal dever de um governo. Um governo não deve usar discriminações na aplicação de tais princípios. É simplesmente horrível para uma alma de coração puro ver a matança de animais organizada pelo Estado nesta era de Kali. Maharaj Parikshit estava se lamentando pelas lágrimas nos olhos do touro e estava atônito de ver essa coisa sem precedentes em seu bom reino. Os homens e os animais eram igualmente protegidos no que diz respeito à vida. Este é o processo no reino de Deus. Verso 9. Ó filha de Surabi, agora já não precisas lamentar-te. Não há necessidade de temer este Shudra de classe inferior. Ó mãe vaca, enquanto eu estiver vivendo como governante e subjugador de todos os homens invejosos, não há motivo para chorares. Tudo irá bem para ti. Significado: a proteção aos touros e às vacas e a todos os outros animais só pode ser possível quando há um Estado governado por um líder executivo como Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit dirige-se à vaca como mãe, pois ele é um rei kshatriya, culto e 2 vezes nascido. Surabi é o nome das vacas que existem nos planetas espirituais e são especialmente criadas pelo próprio Senhor Sri Krishna. Assim como os homens são feitos à imagem e semelhança do Senhor Supremo, da mesma forma as vacas são feitas à imagem e semelhança das vacas Surabi no reino espiritual. No mundo material, a sociedade humana dá toda a proteção ao ser humano, mas não há lei para proteger os descendentes de Surabi, que podem dar toda a proteção aos homens ao suprir o alimento milagroso, o leite. Mas Maharaj Parikshit e os Pandavas estavam plenamente conscientes da importância da vaca e do touro, e eles estavam preparados para punir o matador de vacas com todos os castigos, incluindo a morte. Às vezes tem havido campanhas para dar proteção à vaca, mas por falta de líderes executivos piedosos e de leis adequadas, a vaca e o touro não estão recebendo proteção. A sociedade humana deve reconhecer a importância da vaca e do touro, e desse modo dar toda a proteção a esses importantes animais, seguindo os passos de Maharaj Parikshit. Para protegermos as vacas e a cultura bramânica, o Senhor, que é muito bondoso para com a vaca e os brahmanas, Go-Brahmana Itaya, ficará muito satisfeito conosco e conceder-nos-á paz verdadeira. Versos 10 e 11. Ó casta, o bom nome do rei, sua duração de vida e bom renascimento extinguem-se quando toda a espécie de seres vivos são aterrorizados por canalhas em seu reino. Com certeza, o dever primordial do rei é subjugar primeiramente os sofrimentos daqueles que sofrem. Portanto, devo matar este mais miserável entre os homens, porque ele é violento contra outros seres vivos. Significado: quando há algum distúrbio causado por animais selvagens numa aldeia ou cidade, a polícia ou outros tomam providências para matá-los.
Analogamente, é dever do governo matar de imediato todos os maus elementos sociais, tais como ladrões, salteadores e assassinos. A mesma punição também se aplica aos matadores de animais, porque os animais do Estado também são praja. Praja significa aquele que nasce no Estado, e isso inclui tanto homens quanto animais. Qualquer ser vivo que nasça no Estado tem o direito primário de viver sob a proteção do rei. Os animais selvagens também são sujeitos ao rei, e eles também têm direito de viver. O que dizer, então, dos animais domésticos, como as vacas e os touros? Qualquer ser vivo, se aterroriza outros seres vivos, é o indivíduo mais desgraçado. E o rei deve imediatamente matar elemento tão perturbador. Assim como o animal selvagem é morto quando cria distúrbios, semelhantemente qualquer homem que mate desnecessariamente ou aterrorize os animais selvagens ou outros animais deve ser imediatamente punido. Pela lei do Senhor Supremo, todos os seres vivos, em qualquer forma que estejam, são filhos do Senhor, e ninguém tem direito algum de matar outro animal, a menos que isso seja ordenado pelos códigos da lei natural. O tigre pode matar animais inferiores para sua subsistência, mas um homem não pode matar animais para sua subsistência. Esta é a lei de Deus, que criou a lei que um ser vivo subsiste comendo outro ser vivo. Assim, os vegetarianos também estão vivendo por comer outros seres vivos. Portanto, a lei é que deve-se viver comendo apenas seres vivos específicos, como é ordenado pela lei de Deus. O Ishopanishad orienta que devemos viver sob a orientação do Senhor, e não de acordo com nossa livre vontade. Um homem pode subsistir com variedades de cereais, frutas e leite, de acordo com a ordem de Deus, e não há necessidade de alimento animal, salvo e exceto em casos particulares. O rei ou líder executivo iludido, mesmo que às vezes seja anunciado como um grande filósofo ou acadêmico erudito, permitirá matadouros no Estado, sem saber que torturar os pobres animais abre o caminho do inferno para esses reis ou líderes executivos tolos. O líder executivo deve sempre estar alerta para a segurança dos prajas, tanto homens quanto animais, e investigar se há algum ser vivo sendo hostilizado em algum lugar por outro ser vivo. O ser vivo hostil deve ser prontamente capturado e morto, como mostrou Maharaj Parikshit. O governo do povo, ou o governo pelo povo, não deve permitir a matança de animais inocentes, de acordo com a livre vontade de governantes tolos. Eles devem conhecer os códigos de Deus, como são mencionados nas Escrituras reveladas. Maharaj Parikshit cita aqui que, segundo os códigos de Deus, o rei ou chefe do executivo e responsáveis arriscam seu bom nome, sua duração de vida, seu poder e força e, afinal, sua marcha progressiva rumo a uma vida melhor e salvação após a morte. Esses tolos nem sequer acreditam na existência de uma próxima vida. Enquanto comentamos sobre este verso particular, temos diante de nós a declaração de um grande político moderno, que recentemente morreu e deixou seu testamento, que revela seu pobre fundo de conhecimento dos códigos de Deus mencionados por Maharaj Parikshit. O político era tão ignorante dos códigos de Deus que escreveu: Eu não acredito em nenhuma dessas cerimônias, e submeter-me a elas, mesmo por uma questão de formalidade,
seria hipocrisia e uma tentativa de iludir-me a mim mesmo e aos outros. Não tenho sentimento religioso a este respeito. Contrastando as declarações desse grande político da era moderna com aquelas de Maharaj Pariksit, encontramos uma enorme diferença. Maharaj Pariksit era piedoso, de acordo com os códigos escriturais, ao passo que o político moderno guia-se por suas crenças e sentimentos pessoais. Qualquer homem importante do mundo material é, afinal de contas, uma alma condicionada. Ele está atado de pés e mãos pelas cordas da natureza material. E mesmo assim a alma condicionada tola julga-se livre para agir de acordo com seus sentimentos caprichosos. A conclusão é que as pessoas na época de Maharaj Pariksit eram felizes, e os animais recebiam proteção adequada, porque o líder executivo não era caprichoso ou ignorante da lei de Deus. As criaturas tolas e infiéis tentam evitar a existência do Senhor e proclamam-se seculares à custa da preciosa vida humana. A vida humana destina-se especialmente a conhecer a ciência de Deus, mas as criaturas tolas, especialmente nesta era de Kali, ao invés de conhecerem Deus cientificamente, fazem propaganda contra a crença religiosa, bem como contra a existência de Deus. Muito embora elas estejam sempre atadas às leis de Deus pelos sintomas de nascimento, morte, velhice e doença. Verso 12. Ele, Maharaj Pariksit, dirigiu-se repetidamente ao touro e interrogou-o da seguinte maneira: Ó filho de Surabhi, quem cortou 3 de tuas pernas? Nos estados de reis que obedecem às leis da suprema personalidade de Deus, Krishna, não há ninguém tão infeliz como tu. Significado: os reis ou líderes executivos de todos os estados devem conhecer os códigos do Sr. Krishna, geralmente o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, e devem agir de acordo com isso, a fim de cumprirem a missão da vida humana, que é dar fim a todas as misérias das condições materiais. Aquele que conhece os códigos do Sr. Krishna pode alcançar esta meta sem qualquer dificuldade. No Bhagavad Gita, numa sinopse, podemos entender os códigos do Supremo. E no Srimad Bhagavatam, os mesmos códigos são explicados mais detalhadamente. No estado onde os códigos de Krishna são seguidos, ninguém é infeliz. No lugar em que tais códigos não são seguidos, o primeiro sinal é que 3 pernas do representante da religião são amputadas. Em consequência disso, seguem-se todas as misérias. Quando Krishna em pessoa estava presente, os códigos de Krishna eram seguidos sem oposição. Mas na sua ausência, esses códigos são apresentados nas páginas do Srimad Bhagavatam para a orientação das pessoas cegas que acontecem estar na direção de todos os afazeres.